A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Conectados em Cristo. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos, irmãos. Jardim Paulista, aos Filipenses 4, versículo 1 ao 9. Nosso irmão Edson Massicano. Se não for ele, os irmãos dão um toque aí, porque irmão Paulinho não é, né? A gente fica com saudade. Quando é irmão Paulinho que não atende, a gente fica com saudade, né, irmãos? Mas, irmão, antes de colocar essa pregação, eu quero colocar para nossa querida Irmandade, para colocar aí os pedidos de orações. Deus sabe de todos os movimentos na terra, né, irmãos? Aliás, nós temos aqui, captura de tela, um pedido de oração, irmãos. É a nossa irmã Joana, esposa do sobrinho, né, de uma irmã, que eu pedi oração por ela ter se queimado. Deus abençoe. Nossa irmã Joana se queimou o corpo todinho e pede as nossas orações, irmãos. Também tem aqui, veja bem, outro pedido de oração, irmãos. Peço de oração para minha prima Marilda. Ela caiu na igreja, ela ajuda na limpeza lá em Aparecida de Salto. Vamos ver aqui o que está escrito, irmãos. Se bati a testa numa pedra de mármore. Foi muito forte, mas Deus me ajudou. Tá tudo bem. 12 pontos, dia 24. Vão tirar aqui mesmo os pontos, mas tá bem. O que me incomoda desde o começo é a coceira, graças a Deus. Então, irmão, bateu a cabeça na pedra de mármore e vamos orar também por esses valentes que está ajudando aí, né, irmãos? Acidente acontece, nós temos que tomar cuidado, né? Andar com os EPIs certinho, que a igreja tem sim. Mas então esses são os pedidos de orações, irmão. Nós também aqui temos Deus com todos os irmãos. Esse vídeo é outra apresentação, esse vídeo é no final. Santo Deus, hein, irmãos? Coisa linda, né, irmãos? Coisa linda vinda dos céus mesmo, né? Esse vídeo nós vamos colocar daqui a pouco. Esse outro vídeo que eu falei. Vamos colocar aqui então a pregação, né? A pregação do nosso irmão. 30 e poucos minutos, mas Deus desceu com sua presença, irmãos. Deus desceu com sua presença e alegrou os corações. Vamos ouvir? Na mesma comunhão, queridos. Vamos lá. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Jardim Paulista, quinta-feira, 24 de abril de 2025.
Vamos ler até o verso 9. Aos Filipenses, capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo que sintam o mesmo no Senhor. Eu peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, a todos os regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, em ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os... Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. São 9 versículos, irmãos, mas todos eles trazem também para nós aqui um ensinamento. E ao ler agora, irmãos, o Senhor me traz avante de falar, depois a gente vai ver o que o Senhor vai falar mais. Mas no verso 8 aqui diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Na verdade, irmãos, aqui o apóstolo, falando à igreja, aos filipenses, dava uma recomendação. E aqui o Senhor traz avante, nem sabia que o Senhor ia falar a este respeito. Mas traz uma recomendação a nós, irmãos, quanto à nossa honestidade. Honestidade. Hoje é uma virtude que está meia desaparecendo dos homens. As pessoas, para terem algum proveito, ou para se promover, ou para buscar algum ganho na sobrevivência, e também no seu egoísmo e numa desenfreada busca por querer sempre ter mais, age de uma forma desonesta. E aqui a palavra de Deus é clara, irmãos. Nós que servimos ao Senhor, nós temos que ser honestos. Honestos e sinceros e verdadeiros. Não podemos mentir. Para sobreviver, o Senhor vai sempre dar uma forma, um jeito de nós conseguirmos sobreviver de uma forma justa e honesta. A nossa trajetória aqui na vida terrena, irmãos, ela tem que ser, lógico que somos dessa estrutura de carne, temos fraquezas, mas nós temos que buscar uma trajetória aqui nesta vida terrena, de modo que a nossa ficha ela seja irrepreensível. Os homens, muitas das vezes, irmãos, na busca
de uma posição na busca de querer sobressair e angariar as coisas da terra, que também não sabemos o porquê quer ter tanto, se quer, nunca está uma coisa que não sacia o homem, age desonestamente. Vieste buscar a palavra de Deus. O Senhor, iniciando esta palavra, Ele nos diz a nós, se na nossa vida nós formos honestos, primeiramente conosco mesmo, com a nossa própria alma, e honesto com o nosso próximo, no meio da nossa família, no meio daquele com quem nós convivemos no trabalho, nos nossos negócios, o Senhor, através da sua palavra, Ele nos diz, nós nunca ficaremos sozinhos. O Senhor sempre estará nos acompanhando na nossa trajetória aqui na terra. Mas, naquela ânsia de buscar e querer ter, a pessoa age desonestamente. Não é isto? Querendo mentir e enganar. E achando sempre buscando uma brecha para querer se justificar. Não adianta. Nós sabemos o que é correto, o que é justo e é honesto. Nossa consciência nos acusa quando nós falhamos e erramos. Nossa consciência acusa. Não sei porque o Senhor nem sabia que estava escrito aqui, irmãos. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O nosso sim que seja sim. O nosso não que seja não. Uma vez que assumimos um compromisso, procuramos cumprir com aquela obrigação que assumimos. Se não pudermos, nós sermos uma pessoa transparente. Vamos e justificamos e nós explicamos, porque nem tudo também na vida dá certo. As coisas às vezes não acontecem do jeito que nós planejamos, mas aqui está a palavra de Deus. Se você der o passo do tamanho que você pode, você nunca vai ficar confundido e nem envergonhado. Nunca. Mas querendo correr, querendo buscar e fazer e agir e proceder de uma forma não correta, nós nos complicamos. Tanto na parte material quanto na nossa vida espiritual. Nós temos que ter uma passagem aqui na terra digna de uma pessoa justa e honesta. Mas aquele age deste jeito. Aquele faz aquele outro jeito e escapa por ali. Aquele outro tem uma forma de se escapar. Aqui está a palavra de Deus nesta noite. Se você for honesto, o Senhor vai te acompanhar e você não vai ficar envergonhado e nem precisará se justificar para ninguém. Glória ao nome santo do Senhor. Para ninguém. Viverás nesta vida com a cabeça levantada. Não porque você é soberbo, mas porque você não deve nada a ninguém. Nada a ninguém. Podemos sim precisar do apoio e do auxílio de alguém, porque a vida que nós atravessamos aqui, como o Senhor deu na oração, é uma luta, nós dependemos para sobreviver, dependemos do nosso trabalho, dependemos da nossa condição financeira, temos uma família a educar, uma família a dar bom testemunho. Mas o Senhor mandando a sua palavra nesta noite, muitas das vezes o irmão fala assim, mas o irmão prega porque não passa por isso. Não, irmãos, todos nós passamos por dificuldade na vida. Todos nós. Todos nós. Temos o momento que temos condição, temos altos e baixos a vida. Mas quem é sincero e verdadeiro, é honesto, ele não para. Ele não para. Ele não se envergonha dos seus atos e das suas atitudes. E aonde ele põe a mão, tem a benção de Deus. Glória ao nome de Deus. Porque o Senhor não nos pode abençoar quando agimos de uma forma errada.
Ainda que no momento parece que estamos progredindo, prosperando, estamos evoluindo, mas ali não está sendo feito de acordo com como se deveria ser feito. E às vezes a pessoa age de uma forma errônea e depois fica complicado, tem que se justificar, tem que se explicar, passa vergonha. E também outra coisa, compromete a vida espiritual. Se o Senhor lá na frente quer se usar do irmão em alguma parte na obra de Deus, já fica aquela mancha por aquelas atitudes, pelo nome que não foi muito bem recebido no meio da sociedade, mesmo no meio da irmandade, e ali fica comprometido o testemunho e fica difícil. Então, irmãos, nós que estamos servindo ao Senhor, o que é nosso, irmãos? O que o Senhor traçou para ser nosso, tanto na vida espiritual quanto na vida material. Nós podemos passar as dificuldades que passamos, mas isto acontece porque é plano de Deus. E ninguém pode impedir o plano de Deus. Mas quando nós forçamos a busca de algo que não nos pertence, que não está no plano de Deus, nós mesmos vamos bater contra alguma coisa que nos vai machucar, ferir e comprometer o nosso testemunho. Para início da palavra nesta noite, não comprometamos o nosso testemunho com nada. Cuidado com todas as nossas atitudes, aonde vamos, com quem conversamos, com quem negociamos, com onde nós trabalhamos, com quem nós saímos, aonde nós frequentamos, não se comprometa com nada. Mas ninguém está vendo. Olha, mas o Senhor está vendo. E tudo aquilo, irmãos, que é edificado sobre areia, não tem uma base, um fundamento, vindo o vento, derruba e cai. Mas quando nós construímos algo firmado sobre uma rocha, tem uma estrutura, pode vir o vento, a chuva, o que for, aquilo não cai. E o Senhor dando esta recomendação nesta noite a nós, construamos a nossa vida material e espiritual, de maneira que nada possa nos abalar e nos venha destruir e manchar o nosso testemunho. Porque o tempo passa, o cenário da vida muda, e as coisas acontecem de formas diferentes, em tempos diferentes. E nós vamos nessa trajetória. E aquilo que fizemos de errado, que às vezes não dá para consertar. Não dá. Tem coisas, irmãos, que nós fazemos e aquilo não dá para ficar mais de pé. Tem que derrubar e construir tudo de novo. Vieste buscar a palavra de Deus. O que você está construindo não está muito no prumo. Bendito é o nome santo do Senhor. Para, pensa. Mas eu vou perder, não vai perder nada. O que nós não podemos perder é o nosso testemunho. Glória ao nome santo de Deus. A nossa honestidade, a nossa veracidade. Mas eu vou perder isso daqui, aquilo lá. As coisas da vida terrena, irmãos, a gente faz um rearranjo, o Senhor trabalha em nosso favor e a gente reconstrói. Mas o testemunho nosso para reconstruir, às vezes leva anos e fica uma mancha. Fica uma mancha. Mas já faz tanto tempo. Sim, mas ficou. Marcou, viestes buscar a palavra de Deus, até então foste fiel à minha palavra, continua deste jeito, porque o que você precisa, Deus vai suprir a necessidade ao seu tempo determinado. Não queiramos fugir do traçado que Deus nos traçou. E o apóstolo dizia assim aqui, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor.
A todos os homens, irmãos. Dentro da graça de Deus, os nossos amigos, irmãos e os que trabalham junto conosco e convivem conosco aqui dentro. E lá fora, quem são os nossos parentes? Mas não é crente, mas os nossos amigos de trabalho, de escola, mesmo mocidade, hoje não tem muito, mas cuidado onde frequenta, com quem vai, aonde vai, o horário que vai, da forma que sai, da forma que fala. Não comprometamos o nosso testemunho. Cuidado com aquilo que nós falamos através mesmo da mídia, que tudo está por aí. Cuidado, irmãos, de se expressar. Cuidado de se expressar. Muito cuidado. E aqui diz assim: não estejais inquietos, porque a inquietude, irmãos, é algo inerente ao ser humano. Nós mesmos somos assim. Às vezes não conseguimos ficar parados, nem meditar, não é isso? Às vezes nós precisamos conversar, sair, andar. A inquietude, e às vezes está indo bem a vida. A vida está indo bem, não está tendo problema. Mas a gente fala assim, não, eu preciso fazer algo porque eu estou muito parado. Olha, se você está muito parado e essa situação te causa alguma aflição, não deixe a inquietude tomar conta do teu coração. Se você tiver que se movimentar, pode ter certeza, o Senhor vai fazer você se movimentar. E vai fazer você andar e fazer alguma coisa que você possa fazer, mas sobre a orientação de Deus. E na nossa inquietude, irmãos, às vezes está indo tudo muito bem. Está indo bem. Não precisa mudar. Não precisa sair do emprego. Está indo numa vida normal. Nem de mais e nem de menos. Não sobra, mas também não falta. Está tudo em paz. E nós somos assim, queremos buscar algo novo, queremos fazer, tem aquela sensação de que querer ser aventureiro nesta vida. Cuidado, crente não pode ser muito aventureiro, não pode ser parado, mas se aventurar em coisas que vai comprometer o testemunho, cuidado. Vai fazer algum negócio, fazer alguma sociedade, muito cuidado. Você não sabe aonde você vai prender o seu pé. E olha que o Senhor diz através da palavra, você está indo bem, você tem liberdade, tem tempo de congregar, tem tempo de trabalhar, tem tempo de estudar, tem tempo de ir, tem tempo de voltar. Não é assim? Às vezes nós vamos buscar coisas que nos prende o pé e a mão. Vai comprar alguma coisa que vai te deixar você comprometido, vai te trazer tribulação. Mas eu preciso fazer. O Senhor nos diz nesta noite, aquilo que for determinado por Deus, vai aparecer na nossa vida de uma forma inesperada. Glória ao nome de Deus. E nós vamos colocar a mão e vai haver prosperidade. Sem comprometimento. Muitas das vezes está indo tudo bem, mas eu preciso fazer esse negócio, mas eu vou buscar dinheiro aqui, vou fazer uma dívida ali. Cuidado, muito cuidado. Não é isso? A gente não sabe o que está na frente, quantos dias temos de vida na terra. E uma coisa sábia que nós pensamos, e os irmãos tomem como consideração, se não é, nós não precisamos deixar a nossa descendência fortunas, desde que não deixamos problemas. É verdade? Porque às vezes a pessoa quer deixar isto e mais aquilo, mas deixa uma série de problemas, então não adianta nada. Melhor é deixar pouco sem problema, e tudo muito bem resolvido e questionado, escrito e assinado. Porque o que se fala hoje está só na fala, mas tem que estar documentado e escrito, para não ter comprometimentos lá na frente. E podermos, quando sairmos desta terra, com uma consciência limpa, não devo nada a ninguém,
fiz o que foi possível fazer, não deixo muita coisa, mas uma coisa deixo, a porta da salvação aberta para a minha família, e as coisas materiais também tudo muito bem arrumado. Mas tem coisas, irmãos, que ficam aí de uma forma que só fica problema para ser resolvido. E depois as pessoas acham, mas eu vou ficar bem se acontecer aquilo, eu receber aquilo, e para receber aquilo os anos passam, você envelhece e não desfruta de nada. Desfruta do momento agora, de hoje, que você está em paz. Não vieste buscar a palavra a respeito da sua vida? Está indo do jeito que Deus quer. E é assim mesmo. Tem momentos que você está lá no meio do mar, tem aquela calmaria, tudo fica parado. E fica parado. Mas pode deixar que venha alguma brisa e vai empurrar o seu barco. E quando não, uma tempestade. Mas se for da parte de Deus, passa a brisa, passa a tempestade e passa também aquele momento de calmaria. Mas o porto que você tem que chegar, você vai chegar. E aqui dizia o apóstolo, não estejais inquietos. Por coisa alguma, nem pela vida, nem pela morte, nem o que você vai comer amanhã e nem o que vai acontecer amanhã. Vivamos o dia de hoje, porque o passado, ele já foi e não existe mais. O futuro ainda não existe para nós. Nós temos que viver o presente. Lógico que nós temos que ter na nossa consciência como um ser humano uma previsão, uma mente, não é isto? Se acontecer isto, eu estou prevenido. Isso faz parte da nossa vida, mas ficar demasiadamente preocupado pelo dia de amanhã, o que vou comer, o que vou beber, onde que eu vou estar, esquece, chega em casa, dorme, amanhã você resolve, fique em paz, porque dizia assim, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça, dando graça pelo que nós somos, pelo que nós temos. Viestes aqui, dá glória a Deus, porque muitos não estão nem aqui, estão lá hospitalizados, estão enfermos, outros sofrendo dores, sérias enfermidades. Está aqui, dá glória a Deus. Glória ao nome de Deus. Só o fato de estar com saúde é motivo de glorificar o nome de Deus. Ah, mas eu vim de ônibus, eu vim a pé, não tenho dinheiro, dá glória a Deus, está com vida, glória ao nome de Deus. Vai chegar em casa em paz, porque o Senhor há de nos guardar, ter uma noite de paz, descansar, não ficar demasiadamente preocupado com muitos projetos na cabeça. Irmãos, nós temos que resolver uma coisa por vez. Primeiro, o Senhor vai dando as prioridades na nossa vida. Uma coisa por vez. Querer resolver tudo de uma vez, não dá. Não dá. A gente não consegue, não resolve, fica aflito, se desgasta e se aborrece. Mas o Senhor mandando a sua palavra, Ele diz assim, é a paz de Deus, é o que nós precisamos ter. Viver sem paz, irmãos, é impossível. Viver eternamente em guerra, não dá. Busque a paz. Cultive a paz. Busque o caminho aonde está a paz. Se lá tem um caminho de guerra, vai pelo caminho da paz. E o Senhor é a paz de Deus que excede, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então é o conselho da palavra de Deus. Busquemos o caminho da paz. Se vai ter que ter guerra e você pode evitar, vai pelo caminho da paz. Mas eu vou perder. Se não for muito, não vai te fazer falta. Melhor perder alguma coisa e não perder a saúde e não perder a paz. Mas eu lutei, isso é meu direito, tudo bem. Quer ir por um caminho que vai te levar mais, pode ser que você vai ficar mais aborrecido, vai ter que ficar mais pesaroso, vai ter noite que não vai dormir. Eu sei, irmãos, que ninguém gosta de ouvir isto, mas é o que o Senhor traz avante. Tem muitas coisas na nossa vida, irmãos, que nós temos que abrir a mão. Nós temos que abrir a mão. Não tem jeito. Isto é uma prova nossa, porque nós somos muito apegados às coisas desta terra.
E nós somos muito possessivos. Tem coisas que em algum momento nós falamos assim, melhor que vá para lá do que eu ficar tentando brigar por isso. O Senhor sabe por que manda a palavra. Se você cultivar o caminho da paz e buscar lutar por ela, você vai viver melhor. Mais tempo, menos desgaste, mais em paz. E conviver com as pessoas de uma forma que você não deva nada a ninguém, mas só a nosso Deus que nos tem feito como herdeiro e cidadão do céu, que devemos a graça a Ele pela vida que nos concede. As coisas desta vida, às vezes, irmãos, às vezes nós temos que ir pelo caminho da paz. Num bom testemunho, sendo uma pessoa verdadeira. E não desapontemos ninguém, sabe, irmãos? Às vezes nós desapontamos os nossos próprios familiares. Muito desaponta as próprias famílias, os Deus filhos com todos ficam os... desapontados. Não acreditam nos pais pelo que é, pelo que faz, pelo procedimento que tem. Nem acredito. Mas nós que somos servos de Deus, temos que dentro da nossa casa, nós temos que ter uma palavra de conselho, porque hoje falta muitos conselheiros da parte de Deus. Conselheiros está cheio, mas da parte de Deus falta pouco. Para ter o conselho, sabe, irmãos, encerrando a palavra. Sabe quando nós temos o conselho? Quando nós falamos pouco. Quando nós falamos demais, às vezes não está o conselho. Mas quando nós falamos pouco na luz e na guia de Deus, ali está o conselho. E hoje, nós todos precisamos deste dom maravilhoso de aconselhar segundo a orientação do Espírito de Deus para nos fazer sóbrios, um homem idôneo, uma mulher idônea, uma mulher, um homem que tenha credibilidade. Pelas atitudes, pelos atos, pela honestidade, pelo comportamento, pelo falar, pelo entrar, pelo sair, pelo se posicionar, pelo dar o sim, pelo dar o não. Precisamos de pessoas que tenham estas qualidades. O mundo carece disto, mas nós somos servos de Deus. O Senhor mandando esta palavra, eu acredito que é uma recomendação. Ninguém é obrigado a fazer, mas o Senhor dá o recado nesta recomendação. Se nós conseguirmos proceder deste jeito, nós seremos bem-sucedidos. Glória ao nome de Deus. Dentro da graça de Deus e lá fora no mundo também. Não sejamos afoitos e nem uma pessoa inquieta. Não pare em lugar nenhum. Não pare em lugar nenhum. Se cansa de tudo. Não é isto? Mas temos que ser uma pessoa temperada. Nem ficar muito parado, mas também nem correr demais. Os dois extremos, irmãos, não servem para nada. Hoje nós vivemos esta polarização. Isso em tudo. É um extremo daqui e outro extremo dali. Não serve. Nós temos que ficar aqui no meio. E é difícil, mas o Senhor há de nos ajudar, tanto nas coisas de Deus, como na vida material, em tudo nós temos que ser assim. Aonde nós convivemos, com quem nós tratamos, se não formos polarizados nem por um lado e nem para o outro, mas nós formos na guia de Deus, seremos temperados e comedidos e sensatos e acreditável naquilo em que nós fazemos. E o Senhor de paz, que nos trouxe aqui, Ele quer que nós voltemos para as nossas casas em paz também. Glória ao nome de Deus. Porque, encerrando a palavra, o dia de amanhã, você não sabe como vai ser. Mas se nós estivermos seguros na mão de Deus, vento nenhum nos arrancará da sua mão. Deus seja louvado. Amém. Juntos agradeçamos ao Senhor na oração. Amém.
glória a Deus. A paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, conselho da sua palavra, que permaneça nos nossos corações. Amém. Glorioso, irmão, santo Deus. Esse Deus é maravilhoso, hein? É o Edson Massicano. Eu acho que é ele que pregou no Jardim Paulista. Se a Irmandade souber, conta pra nós aqui quem foi, tá bom? Temos aqui também, conforme foi prometido, o vídeo, né? O vídeo para nossa querida Irmandade ver aí como que é a obra de Deus. Para nós encerrar essa pregação com chave de ouro. Deus com todos os irmãos e também irmãs, a partir da cidade do Quito, na província do Bié, no país de Angola, no continente africano. Hoje temos esse privilégio de contemplar, em nome do Senhor Jesus, a abertura oficial desta casa de oração. Queridos irmãos, foram dias, meses e anos de muita luta e de muita espera, de muita oração e de muito trabalho, mas hoje essa Irmandade tem vitória. Paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, vai ser um dia de muita maravilha. A festa é grande e o culto foi de maravilha. O Senhor Jesus, como nosso bom pastor, foi o conselho da palavra. Estão aqui os irmãos contemplando a paz de Deus. Amém. Só glória. Paz de Deus. Então tá assim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Te devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Esta é a obra de Deus, irmão. Nossos irmãozinhos africanos tocando, louvando a Deus, uma igreja simplesinha, mas cheia do poder de Deus. E nós aqui recebendo bastante pregações de Deus operando nas nossas vidas, né, irmãos? Então deixa aqui, né, seus pedidos de orações. Vocês gostaram da pregação? Gostaram dos ensinamentos? Deixa aqui os pedidos de orações e Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.